Olá pessoal, o tema de hoje é um tema que possui muita controvérsia no direito brasileiro. Não só apenas no direito brasileiro, mas estudaremos, nos concentremos no direito brasileiro e não no direito comparado. Mas antes de iniciarmos o tema, é necessário que possamos introduzir com algumas considerações iniciais. Por exemplo, o conceito de nascituro, natimorto, prole eventual devem ser levantados antes que possamos entrar no tema aquisição da personalidade jurídica, um tema de suma importância e que é cobrado em inúmeros concursos, não só que a gente já fez e tudo, mas que estão por vir. Veja o Ministério Público de Minas Gerais, que foi objeto de perguntas nesse sentido. Tribunal de Justiça de São Paulo, alguns anos atrás, também assim já o fez, sem contar Defensoria Pública do Rio de Janeiro, salvo engano, e do Paraná também cobrou esse tema. Ambos em diversas formas de prova, mas todos eles atentos ao mesmo tema. Então não podemos deixar de esmiuçar, deixar de desenvolver esse saudoso e controverso tema. Mas vamos lá, sem mais delongas, o que vem a ser nascituro? Nascituro é a terminologia designada ao feto que ainda irá nascer. Foi concebido, gerado, mas ainda não nasceu. Segundo a professora Silmara Quinelato, festejada professora de São Paulo, não se confunde com o prole eventual, nascituro, pois no primeiro há concepção, enquanto na prole eventual, como o próprio nome já assim o indica, pode não haver concepção. Então saltemos para o próximo, o que vem a ser natimorto. Natimorto é o termo atribuído ao feto que evolui ao óbito no âmbito intrauterino ou no curso do parto. É o ser vivo que não nasceu com vida. É importante saber que a doutrina médica também encampa o termo natimorto como neomorto para o feto que morre no último mês de gestação, mas para efeitos jurídicos nos concentremos apenas no termo natimorto. E a pergunta do Ministério Público de Minas Gerais e também caiu há alguns anos atrás no Tribunal de Justiça de São Paulo, cobrou dos candidatos o que seria pessoa natural. Qual é o momento de aquisição da personalidade e como ela se comprova. É um tema que tem suas controvérsias e tem as suas digressões. Como estamos num canal do YouTube, vamos prezar pela celeridade e objetividade do tema. Primeiramente, ao contrário do que defendia a corrente clássica, capitaneada por Maria Helena Diniz, que a pessoa natural é um ente biologicamente criado, a pessoa natural, modernamente falando, também pode ser artificial. E não somente biologicamente, não somente pelo mecanismo biológico, mas também pela técnica de artificial. Por exemplo, uma técnica de fertilização medicamente assistida, que pode ser homóloga, quando se utiliza material genético do casal que ali está envolvido, ou heteróloga, quando se utiliza material genético de terceiros, conforme a lei de biossegurança. É o Estatuto de Reprogenética, como prefere conceituar Cristiano Chaves de Farias. É a Lei 11.105 de 2005. Logo, atualmente a pessoa natural, a pessoa humana é um ente dotado, provido de estrutura biopsicológica, podendo ser pela via artificial ou concebida pela via biológica,
pelo mecanismo pelo mecanismo biológico. Eu anotei aqui algumas considerações que eu vou colocar no script, tá? E vou deixar disponível para esse vídeo. Mas em que momento se inicia a personalidade jurídica? Quando o sistema jurídico protege a pessoa humana. Esse é um dos temas mais controvertidos no direito civil brasileiro. Eis que, além da doutrina, há também confusão redacional no artigo 2º do Código Civil de 2002, que espelha em muito a redação do código anterior, o Código Civil de 1916, de autoria do cearense Clóvis Bevilacqua. Lembrando uma coisa, uma notinha de rodapé, Clóvis Bevilacqua, o saudoso Clóvis Bevilacqua, espelhou seu Código Civil nos códigos francês e alemão. E esses códigos permeavam os valores do individualismo e do patrimonialismo. E essa redação continua sendo influenciada até os dias de hoje pelo Código de 2002, que espelhou no Código de 16. E vamos à redação. Eu anotei aqui. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Ponto. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Pela análise desse primeiro artigo, está patente a adoção da teoria natalista. Eis que os requisitos dessa teoria são o nascimento mais a vida. A soma desses requisitos resulta na aquisição da personalidade jurídica. Mas somente há essa teoria no nosso ordenamento jurídico? A resposta afirmativamente é não. O nosso ordenamento jurídico ainda prevê outras duas teorias que justificam, que fundamentam a aquisição da personalidade. A teoria natalista, como já adiantado, mas agora vamos desenvolvê-la brevemente, para a teoria natalista, que é a primeira teoria a justificar a aquisição da personalidade jurídica, a personalidade é adquirida com o nascimento com vida. Não nascendo, não há aquisição da personalidade. O professor Silvio Venosa adota essa teoria. A segunda teoria é a teoria concepcionista. A teoria concepcionista é ao contrário da natalista, é a antítese da natalista. Para a teoria concepcionista, a personalidade jurídica começa desde a concepção e não pelo nascimento. O nascimento só é um termo inicial de efeitos patrimoniais para a teoria concepcionista. Hoje é amplamente majoritária. Temos como exemplo a adoção pela segunda teoria concepcionista, pelo professor Flávio Tartucci, pelo professor Pablo Stossi Gaglian e Cristiano Chaves Farias. Essa segunda teoria foi internalizada e desenvolvida por Silmara Quinelato, aqui já citada no nosso espaço. A terceira e última teoria é a teoria condicionalista. Essa teoria sempre foi majoritária entre os autores mais clássicos, como Orlando Gomes, como Maria Helena Diniz. Para essa teoria, o nascituro, a concepção do nascituro é meramente formal, tá? E condicional ao nascimento com vida. Ela fica condicionada ao nascimento com vida. Para a teoria condicionalista, os direitos patrimoniais do nascituro estarão condicionados ao nascimento com vida. Por isso, sua personalidade é condicional. Muitos autores atualmente informam que a teoria concepcionista e a teoria condicionalista, na verdade, dizem a mesma coisa, com palavras distintas, mas dizem em essência a mesma coisa. Porém, saltadas essas digressões iniciais, vamos para a pergunta que foi feita no Ministério Público de Minas Gerais e também foi objeto de pergunta no Tribunal de Justiça de São Paulo alguns anos atrás. O candidato
Ou melhor, o examinador cobrou dos candidatos qual era o momento de aquisição da personalidade e como ela se comprova. Como ela se comprova. O momento de aquisição da personalidade é o nascimento com vida. A comprovação do nascimento com vida se dá pela presença de ar nos pulmões. Esta técnica chama-se docimasia pulmonar histológica, ou conhecida mais amplamente por técnica médica de caráter médico-legal como a docimasia hidrostática de Galeno. Tanto do grego quanto do francês, docimasia advém de experiência, de prova. Só para ficar na nota de rodapé. Esta técnica médica legal possui o condão de aferir se a pessoa nasceu com vida ou não, isto é, necessário para concluir se a pessoa nasceu com vida e adquiriu a personalidade, pois se adquiriu a personalidade, transmite-se direito. Por isso que é muito importante a comprovação por conta de seus efeitos. Mas qual seria a natureza do nascituro? Ao longo de muitas décadas, autores não chegavam na devida conclusão de qual seria esta natureza. Por isso foram concebidas aquelas 3 teorias que falamos mais acima: a teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria condicionalista. No mais, eram essas as digressões que queríamos passar aqui para vocês. É um tema com acentuadíssima controvérsia e que sempre cai. E se estamos falando em nível de prova de faculdade, exame de ordem e concursos mais densos como o Ministério Público e a magistratura, seja ela de âmbito estadual e federal. Então tomem nota, eu colocarei na descrição do vídeo o material mais sucintamente desenvolvido para que vocês possam acompanhar com mais certeza o conteúdo que foi aqui desenvolvido. Mais uma vez agradeço pela atenção de vocês e estamos juntos. Muito progresso na vida de vocês e avante!